O copo de champanhe escorregou da mão da minha nora no momento em que ela caiu no chão. A mãe de Jéssica, Helena, estava convulsionando no meu piso de mármore da cozinha, espuma se acumulando nos cantos da boca. E tudo que eu conseguia pensar era: bem, isso não deveria ter acontecido com ela. Se você está assistindo a isso, se inscreva e me diga de onde está assistindo. Antes de eu te contar como cheguei a este ponto, quero ser clara sobre algo. Passei 70 anos nesta terra e não sobrevivi a um mundo de negócios impiedoso sendo estúpida. Quando alguém tenta te envenenar em sua própria festa de aposentadoria, você percebe, especialmente quando essa pessoa está de olho na sua conta bancária como uma mulher faminta olha para um banquete. 2 horas antes, minha cozinha estava cheia de risadas e celebração. Eu tinha acabado de vender minha empresa de consultoria por 23 milhões de reais. Nada mal para uma empresa que construí do nada depois que meu marido morreu há 15 anos. Marcelo, meu filho, havia insistido em dar esta festa. Mãe, você merece celebrar, ele disse, aqueles olhos castanhos sinceros trabalhando horas extras. Deixa a Jéssica cuidar de tudo. Você apenas relaxe e aproveite. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando a Jéssica se ofereceu para ser a anfitriã. A mulher que geralmente reclamava de carregar a máquina de lavar louça, de repente, era a própria dona de casa perfeita, arrumando flores e polindo cristais, como se a vida dela dependesse disso, o que no fim das contas provavelmente dependia. A festa estava adorável. Isso eu admito. Cerca de 30 pessoas da minha vida profissional, alguns vizinhos e a família. Jéssica até contratou um barman. Nada é bom demais para você, Cecília, ela disse, apertando meu braço com aquelas unhas perfeitamente feitas, que custavam mais do que a compra semanal da maioria das pessoas. Eu estava conversando fiado com meu ex-sócio de negócios quando eu vi Jéssica parada perto da mesa de champanhe, olhando ao redor nervosamente antes de puxar um pequeno frasco da bolsa. Meu sangue gelou quando a vi esvaziar o conteúdo em um copo específico. Aquele com a pequena lasca na borda que eu sempre usava em festas. Agora, uma pessoa sensata teria gritado, teria chamado a polícia, a teria confrontado ali mesmo. Mas aprendi que às vezes a melhor maneira de pegar uma cobra é deixá-la pensar que encurralou um rato. Então eu sorri, assenti para o que meu sócio de negócios estava dizendo sobre as tendências do mercado e continuei observando. Jéssica pegou meu champanhe adulterado e começou a caminhar em minha direção. O rosto, uma máscara de preocupação filial. Cecília, você parece cansada, ela disse, me oferecendo o copo. Aqui, beba um pouco de champanhe. Você mereceu. Peguei o copo, agradeci calorosamente e esperei. Cerca de 10 minutos depois, quando ela estava distraída, exibindo sua nova pulseira de tênis para os vizinhos, eu silenciosamente troquei os copos com a mãe dela, Helena, que estava lá ali perto, parecendo um tanto perdida sem uma bebida. Helena sempre foi um pouco distraída, coitada. Ela pegou o copo mais próximo sem pensar, aquele que eu acabara de colocar ao lado da bolsa dela. Em 5 minutos, ela estava elogiando o sabor interessante do champanhe e perguntando se eu o tinha pedido de algum lugar especial. O resto, como dizem, aconteceu bem rápido. Ajoelhei-me ao lado de Helena, enquanto Jéssica gritava para alguém ligar para o 192. A atuação dela de choque e devastação quase convincente. Quase. O problema de ser um assassino é que pânico genuíno e pânico falso parecem muito diferentes quando você sabe o que procurar. O que aconteceu? Meu filho, Marcelo, exigiu, abrindo caminho pela pequena multidão que havia se reunido. Seu rosto estava pálido, mas percebi algo mais em sua expressão. Um rápido olhar para Jéssica que durou apenas uma fração de segundo demais. Não sei, Jéssica choramingou, agarrando meu braço. Ela simplesmente desabou. 1 minuto ela estava bem, no seguinte, ela gesticulou impotente para a mãe, que agora estava inconsciente, mas ainda respirando. Graças a Deus. Os paramédicos chegaram em minutos. Enquanto trabalhavam em Helena, colocando-a em uma maca, me peguei estudando o rosto do meu filho. 32 anos de maternidade me ensinaram a ler seus humores como padrões climáticos. No momento, ele parecia um homem observando seus planos cuidadosamente elaborados desmoronarem em tempo real. Qual hospital? Perguntei ao paramédico-chefe.
Hospital São Pedro. A senhora é da família? Amiga próxima? Eu disse, olhando significativamente para Jéssica, que estava muito ocupada hiperventilando para perceber. Vou seguir no meu carro. Marcelo deu um passo à frente rapidamente. Mãe, você não precisa fazer isso. Nós cuidaremos de tudo. Você deveria ficar aqui. Limpar a bagunça da festa. Que atencioso. Mantenha o alvo em casa enquanto eles descobrem o que deu errado em seu pequeno plano. Bobagem, eu disse firmemente. Helena é praticamente da família. Eu vou. Peguei minha bolsa e minhas chaves antes que alguém pudesse discutir. No hospital, fiz questão de ficar perto o suficiente para ouvir as conversas da equipe médica. A condição de Helena foi listada como envenenamento agudo, causa desconhecida. O médico mencionou algo sobre alcaloides vegetais para a enfermeira, específico o suficiente para me fazer pensar que alguém havia feito sua pesquisa sobre toxinas indetectáveis. Jéssica andava de um lado para o outro na sala de espera, seus saltos de grife clicando no linóleo como um metrônomo, contando sua ansiedade. Marcelo estava sentado rigidamente em uma cadeira de plástico, seu telefone zumbindo constantemente com mensagens de texto. Ele parecia relutante em responder. Isso é simplesmente terrível, Jéssica disse pela 5ª vez. Pobre mamãe, não consigo entender como isso aconteceu. Dei um tapinha em seu ombro com simpatia. Essas coisas são muitas vezes misteriosas, querida. Tenho certeza de que os médicos descobrirão. Então acrescentei, quase casualmente. Sabe, foi sorte ela não ter bebido muito daquele champanhe. Ela só tomou alguns goles antes de desabar. O passo de Jéssica vacilou quase imperceptivelmente. Champanhe? Você acha que o champanhe causou isso? Ah, tenho certeza de que não é nada, eu disse com um aceno de desdém. Apenas a mente de uma velha procurando padrões onde não há nenhum. Mas o rosto de Jéssica tinha ficado um tom mais pálido e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela pegava o café. Marcelo estava observando nossa conversa com a intensidade de um falcão estudando camundongos no campo. 3 horas depois, um médico saiu para nos dizer que Helena estava estável, mas precisaria passar a noite em observação. Os exames foram inconclusivos, ele disse, mas o que quer que ela tenha ingerido estava lentamente sendo eliminado de seu sistema. Podemos vê-la? Jéssica perguntou. Apenas a família e ela está sedada. É melhor voltar amanhã. Enquanto saímos do hospital, Marcelo me acompanhou até meu carro. Mãe, talvez você devesse ficar conosco esta noite. Depois do que aconteceu, eu me sentiria melhor se você não estivesse sozinha. Que atencioso. Especialmente porque a pequena emergência médica de Helena provavelmente os deixou pensando se eu suspeitava de alguma coisa. A resposta era sim. Absolutamente sim. Mas eles não precisavam saber disso ainda. Que gentil de sua parte, querido. Mas eu ficarei bem. Tenho aquele novo sistema de segurança, lembra? Beijei sua bochecha e entrei no carro, observando pelo retrovisor enquanto ele e Jéssica tinham o que parecia uma conversa urgente e sussurrada no estacionamento. De volta para casa, servi-me um copo de champanhe de verdade de uma garrafa nova, naturalmente, e me acomodei no meu escritório. Hora de descobrir exatamente o que minha amorosa família havia planejado para mim. E, mais importante, o que eu faria a respeito. Passei a noite fazendo algo em que me tornei muito boa em 45 anos de negócios. Pesquisa. Não o tipo que você faz com computadores e bancos de dados. O tipo que você faz com uma memória clara e uma mente desconfiada. O envenenamento de Helena não foi aleatório e certamente não foi um acidente. Alguém havia planejado me matar na minha própria festa, provavelmente esperando fazer parecer um ataque cardíaco ou um AVC. Aos 70 anos, essas coisas acontecem. Ninguém questiona o coração de uma mulher de sucesso falhar pelo estresse de vender o trabalho de sua vida. Mas por quê? Essa era a pergunta de 23 milhões de reais, não era? Fiz café às 5 da manhã e sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas, anotando tudo o que sabia sobre a situação financeira de Marcelo e Jéssica. Não era bonito. A firma de arquitetura de Marcelo vinha lutando desde a recessão, e o negócio de joias de boutique de Jéssica era mais um hobby do que um centro de lucro. Eles viviam bem, bem demais para sua renda real. A hipoteca daquela casa ridícula no Alphaville era 3 vezes o que eles podiam pagar razoavelmente.
A BMW e o Mercedes em sua garagem não estavam quitados. Os hábitos de compras de Jéssica, sozinhos, poderiam financiar o orçamento de educação de um pequeno país. Eu os ajudaria, claro. Que mãe não o faria? Alguns milhares aqui e ali quando Marcelo mencionava que estavam apertados há alguns meses. O valor da entrada da casa quando Jéssica chorava por querer começar uma família no bairro certo. Mensalidade da escola particular para Emma quando eles insistiam que as escolas públicas não eram boas o suficiente. Olhando os registros do meu talão de cheques, eu havia lhes dado quase R$200 mil nos últimos 5 anos. Presentes, eu os chamei de investimentos na felicidade deles, nunca empréstimos. Isso teria sido cafona. Mas agora eu estava me perguntando se eles viam esses presentes de forma diferente. Menos como generosidade materna e mais como pagamentos adiantados de uma herança que eles não podiam esperar para coletar. O telefone tocou às 7h30. Jéssica ligando para verificar como eu estava. Cecília, não consegui dormir a noite toda pensando em você, ela disse, a voz pesada de preocupação. Depois do que aconteceu com a mamãe? Eu só me preocupo que talvez houvesse algo errado com a comida ou as bebidas. Você não se sentiu doente de jeito nenhum, sentiu? Que atenciosa da parte dela verificar se o veneno dela havia encontrado seu alvo pretendido. De jeito nenhum, querida. Eu me sinto bem. Você ouviu algo mais sobre a Helena? Os médicos dizem que ela deve poder ir para casa hoje. Eles acham que talvez ela comeu algo que não lhe fez bem antes da festa. Você sabe como ela é com os medicamentos dela. Ela provavelmente tomou algo com o estômago vazio. Helena Costa e Silva era muitas coisas, mas descuidada com a medicação não era uma delas. A mulher organizava suas pílulas como uma operação militar, completa com recipientes rotulados e lembretes no smartphone. Isso é um alívio, eu disse. Eu estava preocupada que pudesse ter sido algo na festa. Isso teria sido terrível. Ah, não, definitivamente não, Jéssica disse rapidamente. Os médicos foram muito claros que não foi intoxicação alimentar. Apenas uma daquelas coisas. Interessante como ela queria rapidamente encerrar qualquer investigação sobre o que aconteceu em minha casa, quase como se ela estivesse preocupada que alguém pudesse testar o champanhe restante. Depois de desligar, fui até minha cozinha e olhei para a garrafa que Jéssica havia aberto para a festa. Ainda 3/4 cheia, sentada inocentemente no meu balcão. Eu me perguntei o que aconteceria se eu a fizesse testar em um laboratório. Não que eu precisasse de prova para mim mesma. Eu sabia o que havia visto, mas a evidência poderia ser útil mais tarde. Minha campainha tocou às 9. Marcelo estava na minha varanda da frente, segurando uma caixa de doces da minha padaria favorita, parecendo em todos os sentidos o filho preocupado. Pensei que você quisesse um café da manhã, ele disse, beijando minha bochecha. Você provavelmente não comeu muito ontem depois de tudo o que aconteceu. Eu o deixei entrar e fiz café fresco enquanto ele arrumava os doces em um prato. Observando-o se mover pela minha cozinha, abrindo armários que ele conhecia desde a infância, pegando açúcar sem perguntar onde era guardado, senti uma estranha tristeza. Este ainda era meu garotinho, aquele que me trazia dentes de leão e exibia orgulhosamente sua arte da escola primária na minha geladeira. Quando aquele menino se tornou um homem que assistiu enquanto sua esposa tentava assassinar sua mãe. Como você está, mãe? Ele perguntou, sentando-se à minha frente na mesa do café da manhã. Ah, você me conhece. É preciso mais do que um pouco de emoção para abalar estes velhos ossos. Ele sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Era disso que eu tinha medo. Uma coisa estranha de se dizer. Tomei um gole de café e esperei. O problema é, Marcelo continuou, beliscando um pãozinho. Jéssica e eu temos conversado sobre a sua situação. Minha situação? Você tem 70 anos, mãe, morando sozinha nesta casa grande. Todo aquele dinheiro da venda. Ele gesticulou vagamente. Parece muita coisa para uma pessoa só administrar. Lá estava, a preparação para o que quer que eles tivessem planejado a seguir. Agradeço sua preocupação, querido, eu disse, mantendo minha voz leve. Mas eu tenho me saído muito bem até agora. Marcelo inclinou-se para uma frente, sua expressão séria. Mas você tem mesmo, quero dizer, o acidente de ontem com a Helena, e se tivesse sido você, e se você tivesse desabado e ninguém a encontrasse por horas? A audácia era impressionante. Ele estava usando a tentativa de assassinato falha deles como argumento para que eu precisasse da proteção deles. Marcelo,
Helena desabou em uma festa com 30 testemunhas e os paramédicos chegaram em minutos. Eu dificilmente chamaria isso de uma história de advertência sobre viver sozinha. Não foi isso que eu quis dizer. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto que eu me lembrava de sua adolescência, quando ele estava prestes a pedir algo que sabia que eu recusaria. Olha, Jéssica e eu temos pesquisado. Existem algumas comunidades muito boas para idosos ativos, lugares onde você teria pessoas por perto, atividades, equipe médica no local. O discurso do asilo. Que conveniente que eles já estivessem pesquisando opções para mim. Que atencioso, eu disse, e suponho que você encontrou algo específico em mente. Na verdade, sim. Ele pegou o telefone e me mostrou um site brilhante. Residencial Recanto da Paz. Fica a apenas 20 minutos da nossa casa, então poderíamos visitá-la o tempo todo. Eles têm um campo de golfe, um spa, atividades culturais. É mais um resort do que um lar de idosos. Estudei as fotos de idosos, sorrindo, jogando bridge e fazendo hidroginástica. Todos pareciam tão pacíficos e contentes, provavelmente porque estavam fortemente medicados. A única coisa é... Marcelo continuou, geralmente há uma lista de espera, mas se alguém quisesse se mudar rapidamente, precisaria pagar a taxa de entrada total adiantado. É significativa, cerca de R$400 mil, mas cobre tudo. Moradia, refeições, assistência médica para a vida toda. R$400 mil. Isso faria uma bela diferença nos meus bens líquidos, não faria? E uma vez que eu estivesse segura no Residencial Recanto da Paz, quem teria procuração sobre os 22 milhões restantes? Quem estaria tomando decisões sobre meus cuidados e meu dinheiro? Parece adorável, eu disse. Mas sabe, estou muito feliz aqui. Esta casa guarda tantas lembranças do seu pai. Mãe, o papai se foi há 15 anos. Você não acha que é hora de começar um novo capítulo? A preocupação gentil em sua voz me apertou o coração. Se eu não tivesse visto o que vi na noite passada, eu poderia ter realmente considerado a sugestão dele. Meu filho preocupado com sua mãe envelhecendo, querendo ter certeza de que ela estava segura e cuidada. Teria sido emocionante. Em vez disso, foi aterrorizante. Vou pensar nisso, eu disse finalmente. É uma grande decisão. O alívio de Marcelo era visível. Claro, leve o tempo que precisar. Talvez possamos ir lá na próxima semana para dar uma olhada. Talvez. Levantei-me e comecei a limpar a louça do café da manhã. Sabe, eu deveria ligar para a Helena hoje. Certificar-me de que ela está se sentindo melhor. Na verdade, mãe, a Jéssica me pediu para dizer que a Helena provavelmente precisa descansar por alguns dias. O médico disse que as visitas podem ser muito estimulantes enquanto ela se recupera. Que conveniente! Mantenha-me longe da vítima até que a evidência saia do sistema dela e ela não consiga se lembrar dos detalhes claramente. Depois que Marcelo saiu, sentei-me em meu escritório e pensei no tempo. Eles esperaram até depois que eu vendi a empresa para fazer sua jogada. Inteligente. Se eu morresse há 6 meses, meus 23 milhões de reais teriam ido para Marcelo em meu testamento de qualquer maneira. Mas como um presente de uma pessoa viva, isso teria diferentes implicações fiscais. Me matar agora, especialmente se eles pudessem fabricar sinais de declínio da capacidade mental primeiro, lhes daria motivos para contestar quaisquer mudanças recentes em meus planos de herança. O telefone tocou. Meu advogado, Davi Castro, retornando uma ligação que eu havia feito antes. Cecília, que bom falar com você. Como foi a festa de aposentadoria? Movimentada, eu disse. Davi, preciso te ver logo. Está tudo bem? Olhei pela janela do meu escritório para o jardim que meu marido havia plantado há 20 anos. As rosas estavam florescendo lindamente, apesar de não ter ninguém para cuidar delas, a não ser uma velha que aparentemente não podia ser confiada para gerenciar sua própria vida. Não tenho certeza, eu disse, mas acho que estou prestes a descobrir. Davi Castro era meu advogado há 20 anos. O que significava que ele havia me acompanhado pela morte do meu marido, a construção do meu negócio e cada decisão importante desde então.
Um homem magro e preciso que mantinha suas emoções cuidadosamente controladas, Davi era exatamente o tipo de advogado que você queria quando suspeitava que sua família estava tentando te matar. Seu escritório tinha vista para o centro da cidade do 15º andar, todo em madeira escura e cadeiras de couro projetadas para inspirar confiança. Sempre me senti segura aqui, cercada por livros de direito e o cheiro sutil de colônia cara. Conte-me tudo, Davi disse depois que sua secretária nos trouxe café e fechou a porta. Eu lhe contei cada detalhe da festa. O colapso de Helena, a visita de Marcelo esta manhã. Davi ouviu sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações em seu bloco de notas. Você tem certeza do que viu? Ele perguntou quando terminei. Tão certa quanto estou sentada nesta cadeira. Davi recostou-se, batendo a caneta nos lábios. O problema é provar a intenção. Jéssica poderia alegar que estava adicionando algo inofensivo ao champanhe, um suplemento, um aromatizante, algo pessoal. Sem testar o champanhe restante, não temos evidência de tentativa de assassinato. Então vamos testar. Se encontrarmos veneno, temos prova de que ela tentou matar alguém, mas ainda não podemos provar que ela pretendia matar você especificamente. Ela poderia alegar que estava mirando em sua própria mãe por dinheiro de seguro ou que era para outra pessoa inteiramente. Eu não havia considerado esse ângulo. Então, mesmo com prova de envenenamento, eles poderiam escapar de uma acusação de assassinato. Tentativa de assassinato, sim. Mas, Cecília, há algo mais que precisamos discutir. A expressão de Davi ficou séria. Se eles estão dispostos a te matar por seu dinheiro, eles podem tentar outras abordagens primeiro. Desafios legais à sua competência, por exemplo. Por quais motivos? Sua idade, viver sozinha, o estresse de vender seu negócio. Se eles puderem estabelecer um padrão de declínio do julgamento ou da capacidade mental, eles poderiam peticionar pela guarda. Uma vez que eles controlem sua pessoa, eles controlam seus bens. A sugestão do asilo, de repente, fazia mais sentido. Me isolar, cercada por profissionais médicos que poderiam estar dispostos a documentar sinais de confusão ou demência, especialmente se esses profissionais estivessem sendo bem pagos por suas observações. O que preciso fazer? Davi abriu uma gaveta de arquivos e puxou uma pasta grossa. Primeiro, documentamos seu estado mental atual. Vou providenciar para que você seja avaliada por um psiquiatra geriátrico, alguém que se especialize em avaliações de competência para clientes idosos. Obtenha isso registrado imediatamente. E então, vamos ser criativos com seu planejamento patrimonial. O sorriso de Davi era afiado. Se Marcelo e Jéssica querem brincar com seu dinheiro, vamos garantir que eles estejam jogando pelas suas regras. Passamos as 2 horas seguintes examinando as opções, estruturas de confiança que dificultariam para qualquer um contestar minhas decisões, diretivas médicas que especificavam exatamente quem poderia e quem não poderia tomar decisões de saúde em meu nome. Arranjos financeiros que acionariam auditorias automáticas se alguém tentasse acessar minhas contas sem a devida autorização. Há mais uma coisa, Davi disse enquanto eu me preparava para sair. Dado o que você me contou sobre a noite passada, acho que você deveria considerar sua segurança pessoal. Se eles tentaram uma vez, tentarão novamente, provavelmente com mais cuidado da próxima vez. Pensei na sugestão de Marcelo de que eu ficasse com eles na noite passada. Que conveniente teria sido, uma viúva em luto perturbada pela doença súbita de uma amiga. Talvez tomando um sedativo para ajudá-la a dormir. Tão fácil para uma mulher idosa acidentalmente tomar pílulas demais. O que você recomenda? Câmeras de segurança para começar, sensores de movimento, um sistema de botão de pânico. Posso recomendar uma empresa especializada em proteção para indivíduos de alto patrimônio. Indivíduos de alto patrimônio. Era isso que eu era agora, aparentemente. Rica o suficiente para ser morta. Dirigindo para casa, me peguei estudando cada carro no meu retrovisor, perguntando se eu estava sendo seguida. Paranoia, provavelmente. Mas, como meu marido costumava dizer, você não está paranoico se eles estão realmente atrás de você. Meu telefone tocou quando eu estacionei na minha garagem, Jéssica. A voz dela brilhante com alegria artificial. Cecília, queria te avisar que a mamãe está em casa do hospital. Ela está se sentindo muito melhor, embora não se lembre de muito da noite passada. O médico disse que é normal com esse tipo de incidente. Que perfeitamente conveniente.
Estou tão feliz que ela está bem. Adoraria visitá-la amanhã. Ah, ela realmente não está preparada para visitas ainda. Talvez em alguns dias eu te aviso. Claro, querida, apenas diga a ela que estou pensando nela. Depois de desligar, sentei no meu carro por um longo momento, olhando para a casa que eu chamava de lar há 30 anos. Meu marido e eu a havíamos comprado quando Marcelo tinha 10 anos, cheios de sonhos sobre jantares em família e reuniões de fim de ano. A hipoteca era um desafio então, mas éramos jovens e otimistas, certos de que tudo daria certo. Agora, parecia uma fortaleza sob cerco, mas eu estava no mundo dos negócios há tempo suficiente para saber que às vezes a melhor defesa é um bom ataque. Hora de mostrar à minha família do que uma mulher de 70 anos era realmente capaz. A empresa de segurança chegou às 8 da manhã seguinte. 3 técnicos em vans descaracterizadas que passaram o dia instalando câmeras, detectores de movimento e um sistema de botão de pânico que podia chamar a polícia em menos de 3 minutos. Eu disse aos vizinhos que estava tendo problemas com roubo de encomendas. Uma história bastante crível em qualquer bairro suburbano. À tarde, minha casa estava mais protegida do que a maioria das joalherias. Mas a verdadeira segurança veio do envelope que o mensageiro de Davi entregou às 2. Meu testamento atualizado, documentos de confiança e diretivas médicas, todos devidamente testemunhados e autenticados. Se Marcelo e Jéssica queriam meu dinheiro, eles teriam que esperar por ele e receberiam muito menos do que esperavam. O Novo Testamento reduzia a herança de Marcelo de tudo para um fundo fiduciário modesto que lhe pagaria R$50.000 por ano para a vida toda. O suficiente para viver confortavelmente, mas não o suficiente para financiar seu estilo de vida atual. A maior parte do meu patrimônio iria para a pesquisa do câncer, com valores menores para várias instituições de caridade que eu havia apoiado ao longo dos anos. Quanto a Jéssica, ela não recebeu nada, nem um centavo. Nunca gostei da mulher, mas a tolerei por causa de Marcelo. Tentativa de assassinato, no entanto, foi onde tracei a linha. Eu estava lendo os documentos pela última vez quando minha campainha tocou. Pelo monitor de segurança, pude ver Marcelo e Jéssica parados na minha varanda da frente, ambos parecendo um tanto sombrios. "Mãe, precisamos conversar", Marcelo disse quando abri a porta. "Claro, querido. Entre." Eles se acomodaram na minha sala de estar. Jéssica, empoleirada na beirada do sofá como se pudesse precisar correr a qualquer momento. Marcelo olhou ao redor da sala, seu olhar demorando-se na nova câmera de segurança no canto. "Nova câmera?" ele perguntou. "Roubo de encomendas?" Eu disse suavemente. "Não se pode ser muito cuidadosa hoje em dia." Jéssica limpou a garganta. "Cecília, temos pensado no que aconteceu na outra noite com o acidente da mamãe." "Sim. Bem, é que nos sentimos péssimos por ter a festa aqui. Se algo que trouxemos a fez adoecer," ela divagou, enxugando os olhos com um lenço. Observei essa performance com apreciação profissional. Jéssica claramente havia praticado. "Tenho certeza de que não foi nada que você trouxe, querida." "Mas e se foi?" Marcelo inclinou-se para a frente. "E se houvesse algo errado com o champanhe ou a comida? Ou... Mãe, eu nunca me perdoaria se acidentalmente a colocássemos em perigo." Lá vinha, a preparação para o que quer que eles tivessem planejado a seguir. "A questão é," Jéssica disse, "achamos que seria melhor se cuidássemos de você por um tempo. Apenas até termos certeza de que você está segura." "Cuidar de mim? Como?" "Bem, você poderia ficar conosco," Marcelo disse. "Apenas temporariamente, até descobrirmos o que aconteceu na outra noite." Deixei o silêncio se estender. Observando seus rostos, Marcelo parecia genuinamente preocupado. Ele sempre fora bom em convencer a si mesmo de que suas motivações eram puras. Jéssica parecia uma mulher cuja hipoteca estava atrasada. "Que atencioso," eu disse finalmente. "Mas estou perfeitamente segura aqui." "Você está mesmo?" A voz de Jéssica assumiu um tom mais duro. "Você tem 70 anos, Cecília, morando sozinha. E se algo acontecer e ninguém a encontrar por dias?" O mesmo argumento que Marcelo havia usado ontem. Eles estavam seguindo um roteiro. "E se você cair?" Marcelo acrescentou. "Ou tiver um ataque cardíaco? Mãe, na sua idade, qualquer coisa pode acontecer." Na minha idade, como se 70 anos significasse que eu já estava morta e simplesmente não tinha percebido ainda.
Sabe, eu disse pensativa, você está absolutamente certa. Qualquer coisa pode acontecer na minha idade. É exatamente por isso que passei o dia atualizando meu testamento. A temperatura na sala caiu cerca de 10 graus. Seu testamento? A voz de Jéssica era cuidadosamente neutra. Ah, sim. É incrível como um encontro com a mortalidade, mesmo a de outra pessoa, faz você pensar nessas coisas. Percebi que meu Antigo Testamento estava terrivelmente desatualizado. O rosto de Marcelo havia empalidecido. Que tipo de atualizações? Sorri para ele. O mesmo sorriso que eu havia usado quando ele tinha 8 anos, e o peguei mentindo sobre quebrar meu vaso favorito. Ah, apenas alguns ajustes menores para refletir minhas prioridades atuais. Você sabe como essas coisas funcionam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia praticamente ouvir suas mentes correndo, tentando descobrir o quão mal seus planos haviam sido interrompidos. Bem, Jéssica disse finalmente, a voz tensa. Tenho certeza de que o que você decidiu foi o melhor. Eu também acho, querida. Eles saíram pouco depois, prometendo me visitar em breve. Assisti pelo meu monitor de segurança enquanto eles sentavam no carro na minha garagem por 10 minutos, tendo o que parecia uma conversa muito intensa. Então, Jéssica fez um telefonema. Eu não conseguia ouvir o que ela estava dizendo, mas podia vê-la gesticulando com raiva. Marcelo continuava tentando tirar o telefone dela, e ela continuava afastando a mão dele. Quando finalmente foram embora, servi-me um copo de vinho e me acomodei na minha poltrona favorita. Amanhã eu implementaria a fase 2 do meu plano. Mas esta noite eu ia desfrutar da primeira noite tranquila que tive em dias. Afinal, há algo profundamente satisfatório em ver seus inimigos perceberem que te subestimaram. O jogo estava apenas começando, e eu o estava jogando há muito mais tempo do que eles. Na manhã seguinte, recebi uma visita inesperada. Helena Costa e Silva estava lá à minha porta, pálida, mas determinada, segurando uma pequena bolsa como um salva-vidas. Cecília, preciso falar com você, ela disse sem preâmbulo. É sobre a outra noite. Eu a convidei para entrar e preparei chá, estudando seu rosto em busca de sinais de envenenamento. Ela parecia cansada, mas alerta, certamente mais coerente do que sua filha gostaria que eu acreditasse. Jéssica me disse que tive algum tipo de reação a um medicamento. Helena disse, sentando-se na minha cadeira da sala de estar. Mas, Cecília, eu não tomo nenhum medicamento, exceto vitaminas. Há anos. Interessante. Do que você se lembra da festa? De tudo, até começar a me sentir tonta. Lembro do champanhe com um gosto estranho, amargo, quase metálico, e lembro de ter visto a Jéssica perto da mesa de bebidas mais cedo, fazendo algo com uma pequena garrafa. Meu pulso acelerou. Que tipo de garrafa? Parecia um conta-gotas, o tipo que você usaria para óleos essenciais ou outras coisas. As mãos de Helena tremeram ligeiramente enquanto ela abaixava sua xícara de chá. Cecília, acho que minha filha tentou te envenenar. Por que você pensaria isso? A risada de Helena era amarga. Porque ela tem falado sobre o seu dinheiro há meses. Como é injusto você ter tanto e eles lutarem. Como suas vidas seriam muito mais fáceis se algo acontecesse com você. As peças estavam se encaixando. Ela disse algo específico. No mês passado, ela me perguntou se eu achava que você havia atualizado seu testamento recentemente. Ela parecia muito preocupada com a herança de Marcelo. Helena me olhou nos olhos. Cecília, acho que eles estão planejando isso há algum tempo. Tomei uma decisão. Helena merecia saber o que sua filha havia tentado fazer e eu precisava de um aliado que tivesse testemunhado o comportamento deles em primeira mão. Helena, eu vi Jéssica colocar algo no meu copo de champanhe. Troquei nossas bebidas deliberadamente. A cor escorreu do rosto dela. Ela tentou te matar e eu quase morri em vez disso. Sim, sentamos em silêncio por um momento, processando a magnitude do que havia acontecido. O que você vai fazer? Helena perguntou finalmente. Vou dar a eles exatamente o que eles querem, eu disse. Só não da maneira que eles esperam conseguir. Helena levantou uma sobrancelha. O que isso significa?
Significa que sua filha e meu filho estão prestes a aprender que alguns jogos têm apostas mais altas do que eles imaginavam. Depois que Helena saiu, fiz um telefonema para um antigo contato de negócios. Patrícia Dantas administrava uma empresa de investigação particular especializada em espionagem corporativa e verificações de antecedentes. Havíamos trabalhado juntas várias vezes ao longo dos anos, quando eu precisava de informações sobre potenciais parceiros de negócios. Cecília Azevedo. A voz de Patrícia era calorosa ao telefone. Ouvi sobre sua venda. Parabéns. Obrigada, Patrícia. Preciso de um favor, um pessoal. Que tipo de favor? Preciso saber tudo sobre as finanças do meu filho. Contas bancárias, cartões de crédito, empréstimos, investimentos, tudo. Houve uma pausa. Cecília, você tem certeza? Às vezes, informações familiares podem ser desconfortáveis. Tenho certeza, me dê 48 horas. Enquanto Patrícia fazia sua mágica, eu implementei a próxima fase do meu plano. Liguei para Marcelo e pedi para ele me encontrar para almoçar em nosso antigo restaurante, o lugar onde havíamos celebrado sua formatura na escola de arquitetura, seu casamento, o nascimento de Emma. Ele chegou parecendo nervoso, constantemente checando o telefone. Como você está se sentindo, mãe? Você parecia chateada quando ligou. Tenho pensado no que você e a Jéssica disseram sobre minha segurança, sobre planejar o futuro. O rosto dele se iluminou. E acho que você está certo. Acho que é hora de fazer algumas mudanças. Marcelo inclinou-se para a frente, ansioso. Que tipo de mudanças? Bem, tenho pesquisado sobre o residencial Recanto da Paz, o lugar que você mencionou. Liguei para eles esta manhã. Isso é maravilhoso, mãe. Acho que você vai realmente gostar de lá. Eles têm uma vaga, mas precisa ser preenchida rapidamente. Outra pessoa está interessada na mesma unidade. Com que rapidez? Na próxima semana, eu precisaria pagar a taxa de entrada até sexta-feira para garanti-la. A empolgação de Marcelo era palpável. Isso não é problema, é? Você tem o dinheiro da venda. Claro que tenho. É que... Bem, é um grande passo. Pensei que talvez você e a Jéssica pudessem me ajudar com a papelada. Certificar-me de que estou tomando a decisão certa. Absolutamente. Teremos prazer em ajudar. Sorri para meu filho, memorizando seu rosto. Em alguns dias, aquela expressão ansiosa mudaria para algo muito diferente. Só tem uma coisa, eu adicionei casualmente. A instituição exige que todos os residentes tenham uma procuração em arquivo. Alguém para tomar decisões se eles se tornarem incapazes. Eu esperava que você estivesse disposto a assumir isso. Claro, mãe. O que você precisar. Perfeito. Marcelo pensou que estava me manipulando para dar a ele o controle do meu dinheiro. Em vez disso, ele estava andando diretamente para minha armadilha. Patrícia ligou na quinta-feira de manhã com seu relatório. Ouvi com crescente espanto enquanto ela detalhava a situação financeira de Marcelo e Jéssica. Era pior do que eu imaginara. Eles estão alavancados ao máximo, Patrícia disse. A casa foi refinanciada 3 vezes. Eles têm 2 hipotecas, mais uma linha de crédito imobiliário que está esgotada, dívidas de cartão de crédito que excedem R$80 mil. Como eles têm feito os pagamentos? Mal. O negócio de Marcelo tem operado com prejuízo há 2 anos. Eles têm usado cartões de crédito para pagar outros cartões de crédito. Sinais clássicos de desespero financeiro. Mais alguma coisa? Jéssica fez um seguro de vida em seu nome há 6 meses. R$500 mil com ela, listada como beneficiária. Meu sangue gelou. Como isso é legal? Ela alegou interesse segurável como sua nora e cuidadora. A companhia de seguros provavelmente presumiu que Marcelo era o beneficiário real e Jéssica estava apenas cuidando da papelada. Um seguro de vida. Eles estavam planejando minha morte há meses, não dias. Há mais uma coisa, Cecília. Marcelo tem feito pagamentos regulares a alguém chamado Dr. Ricardo Almeida, um psiquiatra geriátrico. Para quê? Ainda não tenho certeza, mas os pagamentos começaram há 3 meses. Pequenos valores como taxas de consulta. Dr. Ricardo Almeida. Anotei para perguntar a Davi sobre ele. Naquela tarde, Marcelo e Jéssica chegaram à minha casa com uma pasta cheia de papelada para o residencial Recanto da Paz.
Eles espalharam os documentos sobre a mesa da minha sala de jantar como generais planejando uma batalha. Este é o contrato de admissão, Jéssica explicou, apontando para uma pilha grossa de papéis. E este é o formulário de divulgação financeira. Ele lista todos os seus bens para que eles possam calcular suas taxas mensais. É muito completo, observei, examinando os documentos. Eles queriam acesso a todas as minhas contas, todos os meus investimentos, tudo. A papelada da procuração está aqui, Marcelo acrescentou, deslizando outro documento em minha direção. É bastante padrão. Apenas me dá autoridade para lidar com seus assuntos financeiros, se você não puder. Li o documento de procuração cuidadosamente. Era muito mais abrangente do que Marcelo havia indicado. Com esta assinatura, ele teria acesso imediato às minhas contas bancárias, carteiras de investimento e autoridade para tomar qualquer decisão financeira em meu nome. Isso parece bastante amplo, eu disse. Eu realmente preciso te dar tanta autoridade? Mãe, é apenas uma precaução, Marcelo disse. A instituição exige, e honestamente, na sua idade, é bom ter alguém mais jovem cuidando das coisas financeiras complicadas. Na minha idade, lá estava aquela frase novamente. E se eu mudar de ideia sobre o Residência Recanto da Paz? Perguntei. Isso pode ser revogado? Marcelo e Jéssica trocaram um olhar rápido. Bem, tecnicamente sim, Jéssica disse. Mas a instituição tem políticas rigorosas sobre residentes que tentam sair. Há avaliações médicas, períodos de espera, é complicado. Claro que era. Uma vez que eu assinasse esses papéis e me mudasse para o Residência Recanto da Paz, eles controlariam meu dinheiro e poderiam tornar muito difícil para mim sair, especialmente se o Dr. Ricardo Almeida estivesse pronto para avaliar minha competência mental. Preciso pensar nisso durante a noite, eu disse, juntando os papéis. É uma grande decisão. O rosto de Marcelo caiu. Mãe, lembre-se de que precisamos enviar tudo até amanhã se você quiser a unidade. Eu entendo. Terei uma resposta para você pela manhã. Depois que eles saíram, liguei para Davi Castro. Davi, o que você pode me dizer sobre o Dr. Ricardo Almeida? Almeida? Ele é um psiquiatra geriátrico, especializa-se em avaliações de competência para pacientes idosos. Por quê? Meu filho tem pago a ele por consultas. Houve uma longa pausa. Cecília, Almeida tem a reputação de ser complacente com famílias que estão preocupadas com o julgamento de um parente idoso. Suas avaliações tendem a apoiar qualquer resultado que a família esteja buscando. Você quer dizer que ele está disposto a declarar pessoas incompetentes por dinheiro? Eu não poderia dizer isso oficialmente, mas já vi vários casos em que famílias usam as avaliações de Almeida para obter controle sobre os bens de uma pessoa idosa. A imagem estava ficando cristalina. Marcelo e Jéssica não estavam apenas atrás do meu dinheiro. Eles haviam desenvolvido um plano abrangente para pegá-lo. Me colocar no Residência Recanto da Paz, sob o pretexto de segurança e cuidado. Usar a procuração para acessar minhas contas. Se eu resistisse ou tentasse sair, fazer com que o Dr. Almeida me declarasse mentalmente incompetente. Era realmente bastante inteligente. Se eu não tivesse visto Jéssica envenenar o champanhe, eu poderia ter caído direto na armadilha deles. Davi, preciso que você prepare algo para mim, eu disse. E preciso que esteja pronto até amanhã de manhã. Que tipo de algo? O tipo que vai ensinar à minha família uma lição que eles nunca esquecerão. Naquela noite, sentei-me em meu escritório, repassando o plano mais uma vez. Tudo tinha que ser perfeito. Amanhã, Marcelo e Jéssica receberiam exatamente o que mereciam. Mas primeiro, eu tinha mais um telefonema a fazer. A manhã de sexta-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, o tipo de clima que fazia tudo parecer sinistro, perfeito para o que eu havia planejado. Marcelo e Jéssica chegaram pontualmente às 9, ambos vestidos como se estivessem participando de uma reunião de negócios, o que, de certa forma, estavam. Você decidiu, mãe? Marcelo perguntou, acomodando-se na minha sala de estar com uma empolgação mal contida. Decidi. Peguei a papelada do Residencial Recanto da Paz, agora assinada e autenticada. Acho que você está certo. É hora de eu começar este novo capítulo. O alívio de Jéssica era visível. Oh, Cecília, estou tão feliz. Oh, você vai amar lá. Tenho certeza que sim. E Marcelo, assinei os papéis da procuração também.
As mãos de Marcelo realmente tremeram quando ele pegou os documentos. Esta é a decisão certa, mãe. Você não vai se arrepender. Sorri para ele. Tenho certeza que não. Passamos a próxima hora examinando a papelada financeira. Jéssica tinha um laptop aberto, digitando furiosamente enquanto eu fornecia números de conta e códigos de acesso. A cada poucos minutos, ela trocava um olhar significativo com Marcelo, como crianças que não conseguiam acreditar que o Natal havia chegado cedo. Só mais uma coisa, eu disse quando terminamos. Preciso assinar alguns papéis adicionais com meu advogado antes que a transferência seja oficial. Algo sobre implicações fiscais para grandes transações financeiras. Claro, Marcelo disse. Você quer que a levemos ao escritório dele? Na verdade, ele está vindo para cá. Davi deve chegar a qualquer momento. Como se por obra do destino, a campainha tocou, mas não era Davi Castro na minha varanda. Era a delegada Lisa Sampaio da Delegacia de Polícia Local, junto com um colega que eu não reconheci. Senhora Azevedo, sou a delegada Sampaio. Precisamos falar com a senhora sobre um incidente que ocorreu em sua casa no início desta semana. Marcelo levantou-se rapidamente. Que tipo de incidente? Um suposto envenenamento, a delegada Sampaio disse, seu olhar movendo-se entre Marcelo e Jéssica. Entendemos que houve uma emergência médica aqui durante uma festa. O rosto de Jéssica havia empalidecido muito. Aquela era minha mãe. Ela teve uma reação ao medicamento dela. O médico disse que não foi grave. Na verdade, senhora Azevedo, não foi isso que o hospital relatou. A delegada Sampaio puxou um bloco de notas. Os resultados da toxicologia mostram que sua mãe ingeriu uma quantidade concentrada de extrato de oleandro. Isso não é um medicamento. É um veneno mortal. O silêncio na minha sala de estar era ensurdecedor. Também fizemos testes no champanhe restante daquela noite. A delegada continuou. A garrafa que foi aberta na festa continha o mesmo extrato de oleandro. Alguém envenenou deliberadamente aquele champanhe. Marcelo estava olhando para Jéssica com uma expressão de horror nascente. Jess, o que você fez? Eu não fiz nada! A voz de Jéssica era estridente de pânico. Isso é loucura. Por que eu envenenaria minha própria mãe? É isso que estamos tentando descobrir, a delegada Sampaio disse. Especialmente porque o copo de champanhe com a maior concentração de veneno era originalmente destinado à senhora Azevedo aqui. Jéssica parecia que ia desmaiar. Marcelo afundou na cadeira, o rosto pálido. Há mais alguma coisa, eu disse baixinho. Delegada, mostre a eles a apólice de seguro. A delegada Sampaio assentiu e puxou outro documento. Senhora Azevedo, descobrimos que a senhora fez um seguro de vida de R$500 mil na vida da senhora Azevedo há 6 meses. Isso lhe dá um claro motivo financeiro para assassinato. Isso é insano, Jéssica sussurrou. Cecília, diga a eles que isso é insano. Olhei para minha nora, essa mulher que fingiu se importar comigo enquanto planejava minha morte. Eu te vi colocar o veneno no meu copo de champanhe, Jéssica. Eu troquei nossas bebidas deliberadamente. A cabeça de Marcelo se ergueu. Você sabia que ela estava tentando te envenenar? Eu soube há dias. Também sei sobre sua situação financeira, sobre o Dr. Almeida, sobre seu plano para me declarar incompetente. Eu sei sobre tudo. Os papéis da procuração escorregaram dos dedos dormentes de Marcelo. Mãe, eu não sabia sobre o veneno. Juro por Deus, eu não sabia que ela ia tentar te matar. Mas você sabia sobre o resto, não sabia? O asilo, a procuração, o plano para pegar meu dinheiro. O silêncio de Marcelo foi resposta suficiente. A delegada Sampaio deu um passo à frente. Jéssica Costa e Silva, a senhora está presa por tentativa de homicídio. Enquanto algemavam Jéssica, ela se virou para mim com os olhos cheios de raiva. Você se acha tão inteligente, não é? Você não tem ideia do que fez. Na verdade, eu disse, eu sei exatamente o que fiz. Depois que a polícia saiu com Jéssica, Marcelo sentou-se na minha sala de estar como um homem em choque. Ele olhava para os papéis da procuração espalhados pelo chão, ocasionalmente passando as mãos pelo cabelo. Ela disse que era só para te colocar em algum lugar seguro. Ele disse finalmente. Ela disse que você estava ficando esquecida, tomando decisões ruins. Ela me convenceu de que você precisava de proteção e que o dinheiro também era sobre proteção.
O rosto de Marcelo se contorceu. Estamos com tantas dívidas, mãe. O negócio está falhando. Estamos atrasados em tudo. Jéssica disse que se algo acontecesse com você naturalmente, herdaríamos o suficiente para recomeçar. Mas ela nunca disse nada sobre... Ele gesticulou impotente. Sobre assassinato. Eu pensei que estávamos apenas planejando o inevitável. Colocando as coisas em ordem para quando você, sabe, quando eu morresse de causas naturais. Que conveniente que aquelas causas naturais precisassem de uma pequena ajuda para chegar. Marcelo olhou para mim com lágrimas nos olhos. Me desculpe, sinto muito, mãe, eu nunca quis te machucar. Estudei o rosto do meu filho, procurando a verdade por trás do remorso. Parte de mim queria acreditar nele, queria pensar que Jéssica o havia manipulado para esta situação, mas eu estava no mundo dos negócios há muito tempo para ignorar os sinais de alerta. Marcelo, mostre-me seu telefone. O quê? Seu telefone? Mostre-me suas mensagens de texto com a Jéssica da semana passada. Marcelo hesitou, então relutantemente entregou o telefone. Rolei as mensagens, meu coração afundando a cada troca que lia. Jéssica, você falou com a mamãe sobre o residencial Recanto da Paz? Marcelo. Sim, ela está considerando. Jéssica. Bom, quanto antes a gente a mudar, melhor. Ela tem feito muitas perguntas sobre nossas finanças. Marcelo. E se ela mudar de ideia? Jéssica. Ela não vai. Não depois de amanhã à noite. Marcelo. O que tem amanhã à noite? Jéssica. Confie em mim, até domingo, ela estará nos implorando para cuidarmos dela. Entreguei o telefone de volta a Marcelo. Você sabia, não sabia? Talvez não o método específico, mas você sabia que Jéssica estava planejando algo para a noite da festa. Os ombros de Marcelo caíram. Eu pensei que ela queria te assustar de alguma forma. Encenação de um assalto, talvez, ou algum tipo de acidente que a faria perceber que você não estava segura morando sozinha. Você pensou que ela ia encenar minha tentativa de assassinato? Não assassinato, apenas algo que a convenceria a se mudar para o Residencial Recanto da Paz voluntariamente. A maneira casual como ele disse isso me gelou até os ossos. Meu próprio filho estava confortável com a ideia de me traumatizar para que eu cedesse. Marcelo, há mais uma coisa que você precisa saber, eu disse. Pedi a um investigador particular para verificar suas finanças. O rosto dele ficou branco. O que você encontrou? Tudo, a dívida, o negócio falido, o fato de que você tem vivido além de suas posses por anos. Peguei o relatório de Patrícia, mas havia uma coisa que me interessou particularmente. Os pagamentos ao Dr. Almeida. Mãe, eu posso explicar? Pode, porque de acordo com isso, você o tem pago para consultar sobre o meu caso há 3 meses, antes mesmo de você sugerir o Residencial Recanto da Paz, antes de você expressar qualquer preocupação com meu estado mental. Sobre o que exatamente você o estava consultando, Marcelo? Marcelo enterrou o rosto nas mãos. A Jéssica disse, precisávamos de um plano B, caso você se recusasse a assinar a procuração voluntariamente. Um plano B. Almeida concordou em avaliá-la e encontrar sinais de demência ou incompetência. Jéssica disse que era apenas uma precaução, caso você ficasse difícil. Senti algo frio se instalar em meu peito. Você estava planejando me declarar mentalmente incompetente desde o início? Só se fosse necessário, só se você se recusasse a nos deixar ajudá-la. Ajudar-me o quê, Marcelo? Ajudar-me a dar a você meu dinheiro? A verdade pairava no ar entre nós. Meu filho, o garotinho que eu havia criado, amado e sacrificado por, estava planejando destruir minha independência e roubar o trabalho de minha vida. Há mais uma coisa, eu disse baixinho. Os papéis que você assinou hoje, a procuração que eu te dei. Marcelo olhou para cima com esperança. Sim, eles são falsos. Davi os preparou especialmente para esta reunião. Eles te dão procuração sobre uma conta bancária que contém exatamente R$1. Marcelo me olhou em choque. O quê? Meu dinheiro de verdade está protegido com segurança em fundos fiduciários que você não pode tocar. O testamento com o qual você está tão preocupado, ele te deixa uma renda anual modesta e nada mais. E se você for condenado por conspiração e pelo plano de assassinato de Jéssica, mesmo isso desaparece. O rosto de Marcelo se contorceu. Você destruiu minha vida. Não, Marcelo, você destruiu sua própria vida. Eu apenas me certifiquei de que você não pudesse destruir a minha no processo.
Enquanto eu observava meu filho sentado ali em ruínas, senti algo que não esperava, nem satisfação, nem vindicação, apenas uma tristeza profunda e exaustiva pelo homem que ele havia escolhido se tornar. 3 meses depois, sentei-me no meu jardim observando as rosas florescerem, pensando em finais e recomeços. Jéssica havia sido sentenciada a 15 anos por tentativa de homicídio. Marcelo recebeu 3 anos por conspiração, embora seu advogado tenha conseguido reduzir as acusações originais. Emma, minha neta, havia ligado na noite anterior. Aos 16 anos, ela tinha idade suficiente para entender o que seus pais haviam feito. Idade suficiente para ficar horrorizada com as escolhas deles. Vovó Cecília, sinto muito, ela disse, a voz embargada pelas lágrimas. Eu não tinha ideia de que eles estavam planejando algo assim. Eu sei, querida, nada disso é culpa sua. Posso te visitar neste verão? Sei que mamãe e papai estão fora, mas gostaria de te ver. Adoraria isso, eu disse a ela, e realmente quis dizer. Emma era inocente em tudo isso. Uma vítima da ganância de seus pais tanto quanto eu. Helena Costa e Silva se tornou uma amiga inesperada. Nos encontramos para tomar café 2 vezes por semana agora. 2 mulheres unidas pela experiência bizarra de sobreviver à traição de suas próprias famílias. Ela estava considerando escrever um livro sobre abuso de idosos, usando nossa história como um conto de advertência. Sabe, Helena disse durante nosso último encontro para o café, fico pensando em quão perto eles chegaram de se safar. Eles nunca tiveram uma chance, eu respondi. Tenho lidado com pessoas que queriam meu dinheiro por 40 anos. A única diferença desta vez é que eles compartilhavam meu DNA. Helena riu. Você se arrepende de como terminou, com os 2 na prisão? Pensei seriamente na pergunta. Eu me arrependia? Marcelo era meu filho, a criança que eu havia criado e amado. Mas ele também era um homem que estava disposto a destruir minha vida por dinheiro. Lamento que tenha sido necessário, eu disse finalmente, mas não me arrependo de ter me protegido. A campainha interrompeu meu devaneio no jardim. Pelo monitor de segurança, pude ver Davi Castro, parado na minha varanda, segurando uma pasta e parecendo incomumente satisfeito consigo mesmo. Davi, o que o traz por aqui? Boas notícias, ele disse, sentando-se na minha sala de estar. A companhia de seguros decidiu não contestar a apólice de Jéssica na sua vida. Como ela foi condenada por tentativa de assassinato, eles estão anulando a apólice e devolvendo todos os prêmios pagos. Isso é algo, suponho. A mais, os credores de Marcelo estão confiscando todos os seus bens para pagar suas dívidas. Isso inclui a casa que você os ajudou a comprar. Eles estão perguntando se você quer fazer uma oferta. Pensei na casa de Marcelo e Jéssica com suas bancadas de granito e tetos altos. Todas aquelas coisas bonitas que eles queriam tão desesperadamente. Não, eu disse. Deixe que outra pessoa a tenha. Alguém que possa pagar honestamente. Davi assentiu e puxou outro documento. O item final, sua reestruturação de confiança está completa. Seu dinheiro agora está protegido perpetuamente. Ninguém pode acessá-lo sem seu consentimento explícito por escrito. E se alguém tentar declará-la incompetente, o fundo automaticamente será transferido para a caridade. Obrigada, Davi, por tudo. Depois que Davi saiu, servi-me um copo de vinho e sentei no meu terraço, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de ouro e rosa. Aos 70 anos, eu havia aprendido que o dinheiro revela o melhor e o pior das pessoas. Infelizmente, havia revelado o pior da minha própria família. Mas eu também havia aprendido outra coisa. Eu era mais forte do que me dava crédito, inteligente o suficiente para ver através de seus planos, dura o suficiente para detê-los e resiliente o suficiente para construir uma nova vida sem eles. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Emma. Vovó, fui aceita na faculdade de Direito da UFMG, exatamente como você sugeriu. Mal posso esperar para te contar tudo quando for te visitar. Sorri, digitando de volta. Parabéns, querida. Estou tão orgulhosa de você. Talvez essa tenha sido a verdadeira vitória. Não impedir o plano de Marcelo e Jéssica, mas garantir que a próxima geração tivesse a chance de escolher melhor. Emma cresceria, sabendo que o dinheiro era uma ferramenta, não um objetivo. Que família significava apoio e amor, não exploração e ganância.
As rosas do meu jardim estavam florescendo lindamente, cuidadas agora por um maravilhoso serviço de paisagismo que eu podia facilmente pagar. A casa parecia pacífica, protegida por sistemas de segurança e documentos legais que garantiam minha independência. Comecei esta história falando sobre um envenenamento fracassado em minha festa de aposentadoria. Mas, na verdade, era sobre algo muito mais importante. A diferença entre ser velha e ser impotente. Eu podia ter 70 anos, mas estava longe de ser impotente. E quem tentasse testar essa teoria aprenderia, como Marcelo e Jéssica aprenderam, que subestimar uma mulher velha e astuta é um erro muito caro. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e garantir que as pessoas que te prejudicaram não desfrutem dos frutos de seus esquemas. Eu fiz as duas coisas e dormiria muito bem sabendo disso. Afinal, na minha idade, uma boa noite de sono vale mais do que todo o dinheiro do mundo. O fato de eu ter as duas coisas era apenas um bônus. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim, eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. E me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!